Muito obrigada por você ter puxado essa cadeira para me ouvir um pouquinho. É bom ter você aqui me dando atenção, sabe? Porque o silêncio dessa casa faz a cabeça da gente dar voltas por uns caminhos escuros que é melhor evitar. Quando a noite cai e tudo fica quieto demais, as lembranças começam a andar dentro da gente feito alma penada. Tem lembrança que não bate na porta, só entra, senta no peito e fica. É uma perturbação, minha filha. Uma perturbação. Eu me chamo Carmen. Acabei de completar 82 anos. A lembrança mais antiga que eu tenho não é de festa, nem de carinho, nem dessas coisas bonitas que o povo gosta de contar. A minha lembrança mais antiga tem cheiro de terra molhada na chuva. A gente morava numa casinha de pau a pique, bem no fundo de uma fazenda imensa, no interior. Era uma tapera apertada, com parede torta, telhado de palha e chão de terra batida tão pisada que chegava a brilhar em alguns cantos. De tarde, o sol entrava pelas frestas do telhado e fazia uns raios grossos de luz onde a poeira ficava dançando solta no ar. Eu adorava ficar sentada no chão olhando aquelas partículas rodopiando, como se fossem bichinhos encantados, esquecendo por um instante que a barriga às vezes doía de fome. Meu pai José era meeiro, um homem largo, de rosto queimado do sol, com as mãos tão grossas de puxar enxada na roça que pareciam duas lixas de madeira. Minha mãe Marta era o avesso dele, uma mulher miudinha, calada o tempo todo, mas com um coração enorme que não cabia no peito. Ela falava pouco, mas o olho dela dizia tudo. Eu era a caçula da casa. Tinha o João, com 14 anos, e o Pedro, com 12. Os dois já trabalhavam desde cedo, feito homem crescido, mesmo ainda tendo voz de menino. A gente não tinha quase nada de valor, meu bem. A roupa do corpo era feita de saco de farinha alvejado, e nos pés a gente usava chinelo quando tinha. Mas eu gostava mesmo era de ficar descalça, pisando naquele chão grosso e naquela terra quente. O banho era de bacia e caneca, e a janta quase sempre era rala. Mas tinha noite que a gente sentava na porta para ver o céu estrelado e parecia que o mundo inteiro era nosso. O vento passava manso, a lua clareava o terreiro e naquela pobreza toda ainda cabia um tantinho de paz. Só que a desgraça, quando resolve aprender o caminho da casa da gente, não esquece nunca mais. Foi em meados dos anos 50 que ela bateu na nossa porta de madeira. Não mandou aviso, não bateu palma, não pediu licença. Só entrou com tudo. Foi um surto violento de febre amarela que desceu as margens do rio e varreu a colônia inteira dos meeiros. Primeiro a gente ouvia falar do vizinho que tinha caído. Depois, da mulher do outro lado da estrada. Depois de uma família inteira que tinha amanhecido gemendo. Até que a doença achou a nossa casa também. O primeiro a cair de cama foi meu pai. Numa terça-feira de manhã, ele não aguentou levantar o corpo para ir para a roça. Começou a suar frio, a tremer tanto que batia o queixo, e a pele dele foi ficando com uma cor amarelada, esquisita, de meter medo até em adulto. Minha mãe andava de um lado para o outro sem saber o que fazer, porque ali no meio do mato não tinha médico, não tinha postinho de saúde, farmácia, não tinha nada. Tinha só o desespero. Na quinta-feira, João e Pedro caíram também. A casinha minúscula virou um hospital de agonia e lamento. Era gemido num canto, tosse no outro, bacia sendo arrastada no chão, vômito, febre, pano molhado na testa, reza sussurrada, suor, choro engolido. Eu nunca mais esqueci o cheiro daquele tempo. Era um cheiro de corpo queimando por dentro, remédio ruim e morte rondando de perto. Minha mãe pegou as duas únicas galinhas magras que a gente tinha ciscando no quintal e trocou com um mascate por um vidrinho minúsculo de remédio. O homem da carroça jurou que aquilo cortava a febre. Jurou olhando no rosto dela, como se tivesse nas mãos um milagre. Mas o líquido amargo mal dava para molhar a boca de um, quem dirá de 3 homens doentes, grandes, pesados, já vencidos pela quentura do corpo.
A febre consumiu meu pai e o João numa velocidade que Deus me livre e guarde. Numa tarde abafada, meu pai apertou a mão da minha mãe, puxou o ar bem fundo e parou. Assim. Sem alarde. Sem despedida bonita. Sem nada. No mesmo dia, de noitinha, com o céu escurecendo e os passarinhos já quietos, João também se foi. E eu ainda lembro do silêncio daquela hora. Porque tem silêncio que faz mais barulho que grito de gente. Só sobrou eu, minha mãe e o Pedro. E foi aí que o meu próprio corpo começou a queimar feito brasa. A febre me pegou de um jeito bruto. A garganta fechou, eu não conseguia engolir nem saliva de tanta dor. Minha cabeça parecia que ia rachar no meio. Minha vista escurecia. Eu delirava. Achava que via minha casa rodando. Achava que ouvia meu pai me chamando do terreiro. Minha mãe pegou aquele vidrinho de remédio na mão. Eu nunca vou esquecer essa cena enquanto eu tiver um resto de juízo na cabeça. Ela olhou para o Pedro, que gemia baixinho, enrolado num farrapo de coberta no canto do quarto. Depois olhou direto para mim. Ela estava queimando de febre amarela também. O rosto dela estava encharcado de suor e lágrima misturada. A mão tremia tanto que o vidro chacoalhava. E mesmo ardendo por dentro, mesmo quase caindo, ela abriu a minha boca com os dedos e derramou o remédio inteiro goela abaixo. Inteiro. Não tomou uma gota. Não deu para o Pedro. Não guardou para depois. Ela escolheu salvar a filha caçula. E a culpa que eu carrego por ter engolido aquilo não me dá paz. Até hoje. Eu melhorei em poucos dias. Melhorei só para ter que assistir os dois definharem na minha frente sem poder fazer absolutamente nada. Minha mãe vomitava escuro. Pedro também. Os dois gemiam sem força, cada vez mais fraquinhos, cada vez mais fundos dentro da própria dor. Eu molhava pano, limpava o chão, tentava levantar a cabeça deles, chamava por Deus, chamava pela minha mãe mesmo ela estando ali na minha frente, e nada resolvia. Em menos de 15 dias, a doença engoliu a minha família inteira, e dor de ver quem a gente ama. Ir embora desse jeito não tem palavra que conforte, não tem reza que devolva, não tem sono que faça esquecer. Eu juro por Deus que eu queria ter morrido junto com eles naquela época, mas Deus não quis assim. Ele quis que eu sobrevivesse para estar aqui hoje, contando minha história para você. Os capangas da fazenda vieram com panos sujos amarrados no rosto, com nojo do cheiro da morte que empesteava a tapera. Não vieram por bondade, não. Vieram porque corpo de pobre morto atrapalha o serviço dos vivos. Enrolaram minha mãe e meu irmão em lençóis velhos e abriram uma cova rasa no meio do pasto, bem do lado de onde meu pai e o João já estavam deitados na terra. Nem cruz puseram, nem nome, nem vela, nem palavra. Só buraco, pressa e barro jogado por cima. No dia seguinte do enterro, eu estava sentada no chão de poeira, na porta de casa, abraçando os meus próprios joelhos. Eu não conseguia parar de chorar. O sol estava rachando a moleira. Eu olhava para o nada, sem saber o que era pior: ficar ali sozinha ou continuar respirando. Foi quando a sombra dele cobriu o chão quente bem na minha frente. Era o Zé Manco, o capataz do Coronel Teodoro, o dono de todas aquelas terras, o Deus inquestionável daquela região. Zé Manco tinha a cara dura de homem que não sente pena de ninguém. Andava arrastando a perna esquerda e segurava uma caderneta preta, suja de graxa, nas mãos. Ele me olhou como quem olha para um saco de batata esquecido no canto do paiol. Nem um pingo de compaixão por uma órfã de 10 anos. Falou grosso, cuspindo no chão do meu quintal que meus pais tinham morrido devendo uma fortuna no armazém da fazenda. Querosene, feijão, farinha, sal, sabão. E disse que dívida de sangue não caducava junto com o defunto no buraco. Eu nem entendi direito o que ele estava falando. Eu tinha acabado de perder o mundo inteiro e aquele homem já estava me cobrando conta. Antes que eu pudesse reagir,
Ele me puxou pelo braço fino com uma brutalidade sem tamanho e me arrastou a pé por quase 3 quilômetros na estrada de poeira quente até me jogar na porta dos fundos da casa grande. Quando eu pisei naquele casarão de alvenaria, o susto foi tão grande que eu achei, por um instante, que tinha entrado dentro de uma igreja rica ou de um sonho ruim desses que a gente quer acordar e não consegue. Eu nunca tinha visto tanta riqueza na minha vida curta. O chão era de ladrilho liso, tão brilhando que quase devolvia a cara da gente. Os móveis eram pesados, de madeira escura, lustrosa, dessas que a gente só vê em casa de gente grande. Tinha espelho para todo lado, cortina grossa, lustre, prataria, e um vai e vem de empregadas de uniforme engomado que parecia até formigueiro mexido. Me deram um vestido de algodão azulzinho, também engomado, e um sapato fechado de couro duro que me cortava o calcanhar até sair sangue. Mas aquilo ali não era bondade, não. Era só o jeito deles arrumarem o bicho novo que tinha chegado para servir. Porque eu entendi rapidinho que meu lugar não era nos corredores bonitos, nem nas salas cheias de retrato caro, nem perto da mesa grande onde o coronel recebia as visitas dele. Meu lugar era no fundo. Sempre no fundo. Na cozinha quente diante de uma pia funda de pedra, com o braço metido em água fria e espuma de sabão. Eu passava o dia em pé, esfregando caldeirão de ferro, areando panela, secando prato fino que valia mais do que tudo que tinha dentro da minha antiga casa. A água rachava a pele da minha mão. A esponja de aço comia a ponta dos meus dedos. A gordura parecia grudar de propósito só para me humilhar mais um pouco. E eu, pequena, sozinha, arrancada da minha família, trabalhava até as pernas bambear. Foi na beirada daquele fogão a lenha imenso que eu conheci Dona Benta. Ela era a governanta da cozinha. Mulher negra, forte, imponente, daquelas que só de virar o rosto já fazia o povo se endireitar. Era severa com serviço, muito, mas comigo ela teve uma coisa que ninguém teve ali dentro. Ela me enxergou. Não me tratou como dívida. Não me tratou como traste. Não me tratou como bicho sem dono. Quando eu desabava de chorar de saudade da minha mãe, era ela que me puxava para debaixo do vão da pia e deixava eu soluçar escondida até a crise passar. Quando eu derrubava um prato de nervoso ou me atrapalhava toda porque tinha ouvido a bota de um dos homens da casa, era ela que entrava na frente. Dona Benta foi o meu escudo ali dentro daquela prisão disfarçada de trabalho. E foi ela também quem me acudiu quando o meu corpo resolveu mudar. Porque um dia eu virei moça e pensei que meu fim tinha chegado. Acordei sangrando no meio da madrugada, com uma dor tão funda na barriga que parecia que estavam me torcendo por dentro. Na minha cabeça de menina ignorante, eu jurava que era a febre maldita voltando para terminar o serviço que tinha deixado pela metade. Eu me dobrei no chão, tremendo, sem entender nada, e foi Dona Benta quem me achou. Não fez escândalo, não riu, não me chamou de besta. Só me puxou para perto do fogão, me deu panos limpinhos, fez um chá forte de erva doce, passou a mão na minha cabeça e me cobriu com o xale dela até a dor amansar. O amor daquela mulher foi o que segurou minha alma em pé mais de uma vez. Eu fui aprendendo a conhecer aquela casa pelo barulho e pelo cochicho. Era escutando as arrumadeiras esfregando talher ou as lavadeiras torcendo lençol no tanque, que eu ficava sabendo das coisas da família. Falavam da falecida Dona Matilde, a esposa do coronel. Diziam que era uma mulher fina, delicada, de voz baixa, dessas que mal ocupam espaço e que morreu de tristeza, de desgosto, de viver amassada dentro daquela casa por um marido bruto e opressor. E tinha também os segredos das madrugadas. As moças falavam baixinho, olhando para os lados, que o velho Teodoro gostava de mandar chamar empregada novinha para os aposentos dele. Eu não entendia direito, não, o que era esse tal de mandar chamar e esse tal de se deitar, mas entendia o medo.
Entendia o choro abafado depois. Entendia o jeito que algumas saíam de lá com o olho vazio, como se tivessem deixado um pedaço delas naquele quarto. Eu morria de medo de que um dia ele mandasse me chamar também. Só de ouvir a bota dele batendo na madeira da varanda, eu gelava inteira e me escondia debaixo da mesa grande, aquela que tinha uma toalha de crochê quase até o chão. Eu rezava para aquele homem esquecer que eu existia. Só que o velho Teodoro era de um jeito, Leonel era de outro. Falavam também dos 2 filhos do coronel. O mais velho era o Leonel. Devia ter uns 22 anos quando eu comecei a reparar melhor. Forte, bonito do jeito que fazia a mulher perder o rumo, queimado de sol, ombro largo, braço pesado de lida de fazenda. Não tinha nada de estudado, nada de polido. Era homem do terreiro, do cavalo, do curral, da bota suja de barro. E era conquistador, disso ninguém escondia. As moças da casa brigavam por um sorriso dele, brigavam por um olhar. Algumas até mudavam o jeito de andar quando sabiam que ele estava por perto. Leonel não precisava mandar chamar ninguém. As moças é que se ofereciam, se acendiam, se ajeitavam, se jogavam para o lado dele. Tinha uma ali, a Teresa, que era doida varrida por ele. Eu via. Todo mundo via. Teresa ficava com o olho brilhando só de ouvir o nome dele. Quando ele passava pelo quintal, ela já ajeitava o cabelo, ajeitava o vestido, passava a mão no rosto. E mais de uma vez eu soube, pelo cochicho das outras, que os 2 tinham dormido juntos. Nem precisava me contar. No dia seguinte ela amanhecia toda iluminada, feito quem tinha ganhado o mundo. Andava leve, sorrindo sozinha, se olhando no reflexo de qualquer vidro, como se o simples fato de ter passado a noite com Leonel já tivesse transformado ela noutra mulher. Eu olhava aquilo tudo de longe, bem de longe, porque Leonel por muito tempo nem reparava em mim. E eu também fazia o possível para não ser reparada. Eu andava pelos cantos daquela casa feito sombra, cabeça baixa, passo miúdo, avental amarrado, mão sempre ocupada. Eu sabia que ali dentro o melhor jeito de sobreviver era não chamar atenção de homem nenhum, muito menos de homem daquela família. Então, eu me escondia na rotina, no sabão, no calor da cozinha, no barulho da louça, no canto das paredes. Mas uma vez, só uma vez, depois que meu corpo mudou e eu já tinha virado moça de vez, eu senti o olho do Leonel em cima de mim. Foi coisa rápida. Eu estava abaixada recolhendo um pano no corredor dos fundos e quando levantei o rosto dei de cara com ele parado mais adiante. Não sorriu. Não falou nada. Não fez gesto. Só olhou. Um olhar curto, seco, difícil de entender. Depois virou o corpo e foi embora como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei com aquilo na cabeça por dias, mas logo passou. Porque ele continuou sem falar comigo. Continuou com as outras. Continuou sendo o homem que todo mundo queria e que eu fazia questão de evitar. E tinha o Afonso, o mais novo. Devia ter uns 20 anos nessa época. Desse se falava diferente. Diziam na surdina que ele tinha puxado inteirinho o coração bom da mãe. Que não era bruto. Que não tinha gosto por humilhar ninguém. Que vivia na capital estudando contabilidade e quase não parava na fazenda. Naquele tempo, porém, ele andava passando mais dias por lá do que de costume, dividido entre a fazenda e a capital, por causa dos estudos, dos papéis e de umas contas do pai que, vez ou outra, caíam nas mãos dele. Eu mesma só tinha visto ele de longe 2 ou 3 vezes, sempre de passagem, entrando depressa com um livro debaixo do braço ou papel na mão, como quem não pertencia muito àquele lugar. Para mim, Afonso era só isso, um nome no meio dos cochichos, uma figura meio embaçada, um retrato mal formado dentro da cabeça. Os anos foram me esticando ali naquela pia cheia de gordura. A menina desnutrida, assustada, órfã, virou moça feita sem perceber.
Eu completei meus 16 anos sem festa, sem presente. Foi só mais um dia de serviço como outro qualquer. Numa tarde de agosto, o vento estava bravo demais, levantando poeira vermelha e folha seca no quintal dos fundos. Dona Benta gritou da cozinha, mandando eu correr para ajudar a recolher os lençóis caros de linho do varal antes que a terra sujasse tudo. Eu saí sem pensar 2 vezes, com o vento batendo no rosto, o cabelo grudando na testa, o avental chicoteando na perna. Fui tentar agarrar uma ponta solta de um lençol branco que estava batendo feito alma penada, mas o pano pesado escapou dos meus dedos molhados. Saí correndo atrás dele num desespero danado, lutando contra o vento, tentando impedir que aquela riqueza toda fosse parar no barro. Foi nessa correria cega que eu esbarrei de frente num peito largo, firme, cheiroso de sabão bom e água de colônia. Meu coração veio parar na boca na mesma hora. Eu me encolhi toda, esperando grito, bronca, ordem atravessada, até um tapa, porque era assim que a gente vivia ali, esperando o pior. O lençol tremia entre nós dois feito bicho vivo, estalando com o vento. Eu abaixei a cabeça na mesma hora, sem coragem de encarar, e pedi desculpa toda embolada, apertando o pano do vestido com a mão suada. Na minha cabeça de bicho acuado, só podia ser algum homem da casa grande rondando os fundos atrás de empregada. Era assim com o velho Teodoro. Era assim, às vezes, com o faro leve e vadio do próprio Leonel, quando alguma das moças da casa passava por ele mais enfeitada do que devia. Eu já estava toda dura de medo, com o corpo preparado para a humilhação, quando ouvi uma risada frouxa, leve, meio surpresa, de quem tinha estranhado o que eu falei. Aquilo já me desnorteou. Porque homem daquela casa não ria daquele jeito com empregada. Homem daquela casa mandava, pegava, cobria de medo, esmagava. Foi aí que eu levantei os olhos devagar, e então eu vi quem era. Era o Afonso. Eu nunca tinha conversado com ele na vida. Nunca. Mas reconheci na hora. Já tinha visto de longe quando chegava da capital, mais limpo, mais alinhado, com aquele jeito de quem carregava a cabeça cheia de conta e papel. E também tinha ouvido demais as mulheres da cozinha falando dele. Diziam que ele tinha puxado o coração bom da falecida Dona Matilde. Diziam que quase não parava na fazenda porque estudava. Diziam que não era igual ao pai, nem igual ao irmão. Mas uma coisa é ouvir falar. Outra coisa é dar de cara com o homem ali, na sua frente, segurando a ponta do mesmo lençol que você. Ele estava de óculos, como as arrumadeiras descreviam. Estava com uma mancha de tinta azul escorrendo pela calça boa. O cabelo, que devia estar arrumado quando ele saiu de dentro de casa, já estava todo bagunçado pelo vento. E o rosto dele? O rosto dele não tinha aquela dureza que eu já tinha aprendido a temer em homem rico. Não tinha deboche. Não tinha malícia. Não tinha aquela fome ruim que eu já conhecia no olho de certos homens. Tinha espanto. Tinha curiosidade. Tinha um jeito meio perdido, como se ele mesmo não entendesse direito o que fazia ali parado na minha frente. Eu gelei. Ele ajeitou os óculos com a mão livre, meio sem jeito, e me explicou que tinha virado um tinteiro inteiro na roupa. Falou que estava no escritório do pai mexendo em uns papéis, se atrapalhou, manchou a calça e correu para os fundos atrás de um pano qualquer antes que a tinta secasse de vez. Na mesma hora, a vergonha me subiu pelo pescoço e queimou meu rosto feito fogo, porque eu tinha pensado sujeira dele, quando ele só estava ali atrás de um pedaço de pano. Sem pensar, enfiei a mão no bolso do avental e puxei um retalho branco de algodão limpo, desses que Dona Benta me dava para secar a louça fina. Dei um passo para frente e estendi o pano para ele, ainda sem conseguir levantar o rosto direito. Ele soltou a ponta do lençol no varal e esticou a mão para pegar o retalho. Quando os dedos dele encostaram no algodão, esbarraram sem querer nas pontas dos meus. A mão dele era quente, macia, lisa.
Não tinha um calo, não tinha uma rachadura. Era a mão de quem estudava, escrevia, que virava a página com o dedo molhado de saliva. A minha era uma lixa dura, comida de sabão, de gordura, de água fria, de panela pesada. Naquele instante besta de esbarrão, meu bem, o tempo parou. Ele não puxou a mão de volta, não fez cara de nojo, não limpou os dedos no pano, não recuou. Os olhos dele desceram para minha mão machucada, vermelha, rachada, e depois subiram devagar para o meu rosto. E foi nesse instante que eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Porque o jeito que Afonso me olhou não era olhar de patrão para criada. Não era olhar de homem vendo só mais uma pobre coitada da cozinha. Era como se ele tivesse me enxergado de verdade pela primeira vez dentro daquela casa. Como se no meio de tanta parede, tanta ordem, tanto medo, ele de repente tivesse dado de cara comigo. Comigo. Não com a menina da pia. Não com a órfã da dívida. Não com a empregadinha sem nome. Comigo. Carmen. O vento batia forte nos nossos corpos, bagunçando o cabelo dele e o meu, jogando o lençol para um lado e para o outro, levantando a barra do meu vestido, e ele ali, parado, me olhando como homem nenhum nunca tinha olhado. E eu fiquei ali também, parada, presa. Não sei quanto tempo durou aquele silêncio entre nós, até escutar a voz de Dona Benta cortando o vento e gritando o meu nome. Aquilo me acordou feito um balde de água fria. Eu puxei a mão de volta num susto, baixei os olhos na mesma hora e agarrei o lençol com os 2 braços, mais para esconder a tremedeira do que para segurar pano. O coração estava tão disparado que eu achei que ele fosse ouvir. Afonso ainda ficou ali um instante, parado, como se também tivesse sido arrancado de algum lugar onde nem ele sabia que tinha entrado. Depois agradeceu num fio de voz, e eu nem tive coragem de responder direito. Só virei o corpo e saí quase correndo com o lençol apertado no peito, sentindo o vento bater nas minhas costas e a pele toda acesa, como se eu tivesse passado perto demais de fogo alto. Voltei para dentro da cozinha sem enxergar nada direito. Dona Benta estava de braço cruzado perto do fogão, com aquela cara dela que parecia dura, mas que eu já sabia ler. Ela olhou para mim, olhou para o meu rosto queimando, olhou para o meu jeito tonto de dobrar o lençol errado e tornou a olhar para mim de novo. Não perguntou na frente das outras, não. Só mandou eu endireitar a dobra e mexer uma panela que estava quase pegando no fundo. Mas eu passei o resto da tarde como quem trabalha dentro de sonho. Porque, meu bem, eu não consegui mais tirar aquele homem da cabeça. Até hoje eu tenho vergonha de confessar isso, mas vou confessar, porque eu já vivi demais para ficar enfeitando verdade. Eu não parava de pensar no quanto ele era bonito. Bonito mesmo. Não dessas belezas perfeitinhas de retrato, dessas que a gente olha e esquece logo depois, não. Era uma beleza que mexia com a respiração da gente, que desarrumava tudo por dentro. Se eu te falar assim, parecia até um rapaz comum. Pele branca, cabelo castanho, olho castanho, nada de luxo demais. Mas tinha nele um encanto que me pegou de um jeito que eu nem soube explicar. O cabelo todo bagunçado pelo vento, os óculos meio tortos no rosto, a mão limpa tocando sem nojo na minha mão estragada e principalmente aquele olhar. Aquele olhar que por um instante parecia ter me tirado da sombra onde eu sempre vivi. Eu mexia a colher, lavava prato, arrancava gordura de panela, fazia tudo no automático, mas por dentro eu ainda estava lá no quintal, com o lençol batendo entre nós dois. Eu nunca tinha ficado assim por homem nenhum, nem podia, nem me permitia. Ali dentro daquela casa, gostar de alguma coisa já era perigo. Gostar de alguém, então, era desgraça certa. No começo da noite, quando o movimento da cozinha deu uma acalmada e as outras foram cuidar da janta da sala grande, Dona Benta me chamou com o queixo para o cantinho do armário de mantimento. Era o jeito dela de dizer, vem cá, sem botar ninguém em cima da conversa.
Eu fui com as pernas moles. Ela pegou uma cuia, fingiu que estava separando feijão e falou baixo, sem nem me olhar direito. Quem era? Eu tentei me fazer de sonsa. Perguntei, quem era quem? Mexendo num saco de farinha que nem precisava mexer. Mas Dona Benta não era mulher de cair em besteira minha. Ela soltou um resmungo pelo nariz e tornou a perguntar mais firme. Quem foi que deixou você desse jeito, menina? Aí não teve jeito. Senti o rosto esquentar tudo de novo. Abaixei a cabeça e contei. Contei do lençol, do esbarrão, do susto, da tinta na calça, do retalho, da mão dele, do jeito que ele me olhou. Contei baixinho, toda embolada, tropeçando nas palavras e nas lembranças. E quanto mais eu falava, mais vergonha eu sentia, porque parecia que eu estava ouvindo minha própria alma se abrir. Quando terminei, Dona Benta ficou um tempinho em silêncio, catando o feijão da cuia, como se escolhesse muito bem o que ia me dizer. Depois suspirou fundo e falou uma coisa que, na hora, eu não quis ouvir. Mandou eu esquecer, assim mesmo, seco. Mandou eu apagar aquilo da cabeça antes que aquilo acendesse coisa pior no meu peito. Disse que filho de patrão não era sonho para menina na minha condição, era armadilha. Falou que homem daquela casa podia até olhar bonito, até falar baixo, até parecer diferente, mas continuava sendo homem daquela casa. E casa de poderoso, minha filha. Tem mania de brincar com a vida dos outros e depois seguir jantando como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei quieta, mas por dentro resisti, porque eu sabia que ela estava falando pro meu bem. Dona Benta sempre falava pro meu bem. Só que eu também sabia o que eu tinha sentido naquele quintal, e não tinha sido brincadeira. Pelo menos para mim, não. Foi então que ela falou da Teresa. Disse que eu visse bem e aprendesse com a desgraça alheia. Teresa vivia numa ilusão danada de que um dia um filho do patrão ia casar com ela. Pobrezinha. Se perdeu com Leonel cedo demais, cedo até pro tanto de juízo que tinha. E quanto mais ele chamava, mais ela corria. Quanto mais ele largava, mais ela se agarrava na esperança. Dona Benta me contou que já tinha visto Teresa chorando escondida atrás do tanque, jurando que Leonel tinha prometido coisa que homem nenhum daquela família prometia de verdade para a moça pobre. Disse que tinha pena, muita pena, porque não sabia até quando ele ia continuar fazendo aquilo com ela. Um dia cansava. Um dia arrumava outra. Um dia casava com moça da altura dele e deixava a menina ali, com a honra comida e o destino quebrado. E aí Dona Benta falou uma coisa que me gelou por dentro. Disse que, se Teresa engravidasse, a casa caía em cima dela. O pai dela era homem bravo, desses de faca na cintura e vergonha atravessada no peito. A mãe também não era de passar pano para a filha perdida, como o povo dizia naquele tempo. Dona Benta disse que, se barriga aparecesse, primeiro iam culpar a menina, depois iam querer sangue. Eu fiquei toda arrepiada ouvindo aquilo, porque na minha inocência eu já desconfiava do risco, mas não tinha parado para pensar no tamanho da desgraça que podia nascer de uma noite que para homem era divertimento e para mulher virava sentença. Ela foi falando e eu fui encolhendo por dentro. Porque enquanto ouvia sobre Teresa, eu já estava com medo de mim. Medo do que eu tinha sentido. Medo do que podia começar. Medo de ser vista. Medo de respirar errado e alguém perceber. Dona Benta então largou a cuia, me segurou pelo braço e disse, olhando dentro dos meus olhos, que eu era a única criatura naquela casa que trabalhava de graça. E era verdade. As outras empregadas, pouco ou muito, recebiam alguma coisa no fim do mês. Eu não. Eu nunca recebi um tostão. Desde que me arrastaram para lá por causa da dívida dos meus pais, eu trabalhava sem salário. O pagamento, segundo eles, era o teto sobre a minha cabeça, a comida no prato e o quartinho onde eu dormia. E eu tinha mesmo um quartinho até bom, comparando com o que podia ter sido. Era pequeno, no fundo da casa, perto da área de serviço, mas tinha cama de ferro, colchão de palha decente, uma bacia, um ganchinho na parede para pendurar vestido
e uma janela miúda que deixava entrar um restinho de vento de tarde. Para muita gente aquilo podia parecer quase um favor. Mas favor, coisa nenhuma. Era só o jeito de manter a escrava ali perto da pia. Porque folga eu nunca tive. Nunca. Eu trabalhava de domingo a domingo, em dia santo, em dia de chuva, em dia de enterro, em dia de visita, em dia de festa da igreja, em dia que o corpo doía, em dia que a cabeça latejava. Se tinha panela, eu lavava. Se tinha chão, eu esfregava. A dívida dos meus pais parecia não acabar nunca, e eu tinha medo até de perguntar quanto ainda faltava, porque no fundo eu já desconfiava que aquilo não era conta, era corrente. Dona Benta mais de uma vez quis falar por mim. Quis ir lá na frente, bater de frente com a casa grande e dizer que aquela dívida já estava mais do que paga. Quis perguntar até quando iam me manter presa daquele jeito. Quis exigir pelo menos um salário miúdo, uma folga, qualquer sinal de que eu era gente e não bicho de cozinha. Coragem para isso ela tinha. Dona Benta tinha mais coragem sozinha do que muito homem junto. Mas eu implorava para ela nunca fazer. Implorava mesmo, quase chorando. Porque eu tinha um medo fundo, um medo que morava no meu estômago dia e noite. O medo de o coronel Teodoro perceber de verdade que eu existia. Enquanto eu fosse só mais uma sombra trabalhando no fundo, eu estava em perigo, sim, mas era um perigo conhecido, que eu já sabia contornar abaixando a cabeça e correndo pelos cantos. Agora, se Dona Benta fosse lá cobrar, discutir, dizer meu nome, chamar atenção para minha história, e se aquilo fizesse o patrão me notar de vez? E se ele resolvesse olhar para mim como olhava para as outras novinhas? E se mandasse me chamar para o quarto dele? Só de pensar nisso minhas pernas amoleciam. Eu disse isso para Dona Benta naquela noite num fio de voz, quase sem coragem de escutar o som da minha própria boca. Falei que preferia ficar quieta, preferia trabalhar até cair dura no chão, preferia engolir seca aquela injustiça toda do que botar meus olhos na direção do quarto do coronel. Dona Benta fechou os olhos por um instante, daquele jeito dela, como quem mastiga raiva e engole sem poder cuspir. Ela vivia dizendo que tinha certeza de que o coronel nem se lembrava mais da minha existência, e eu me agarrava naquilo com unha e dente. Ou melhor, eu escolhia acreditar, porque era essa mentira boa que me deixava dormir sem tremer tanto. E também, não pense você que eu ficava fazendo plano de ir embora, não, porque eu não ficava. Naquele tempo, eu era uma menina muito tonta, sem saber nada da vida. Eu tinha a minha rotina ali, tudo certinho, tudo apertado, tudo amarrado, e na minha cabeça besta o mundo lá fora havia de ser pior. Eu não me imaginava batendo de porta em porta, pedindo serviço, levando não na cara. Eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia me defender, não sabia nada. Dona Benta mesma pousava num quarto maior, mais arrumadinho, ali pros lados dos fundos, perto da cozinha. De 15 em 15 dias ela ia embora passar uns dias com a família dela, e sempre me chamava para ir junto. Dizia que eu não precisava viver presa daquele jeito. Mas eu nunca quis. Eu preferia ficar. Veja só que tristeza. Eu preferia o medo conhecido daquela casa ao susto do mundo lá fora. Vê se pode uma coisa dessas? Ainda naquele dia, antes de sair dali, Dona Benta me deu um último conselho. Mandou eu tomar cuidado redobrado com os 2 filhos da casa. Com Leonel, porque era homem acostumado a brincar com fogo e sair sem se queimar. E com Afonso, porque homem que parece bom, quando entra sem querer no coração de uma menina sozinha, pode fazer estrago ainda maior. Eu fui dormir com essas palavras martelando na cabeça. Deitei no meu quartinho, no escuro, com a janela aberta só um tiquinho, ouvindo o barulho distante da casa se aquietando, uma porta fechando ao longe, um cavalo bufando lá fora, um grilo cantando no terreiro. Puxei o lençol fino até o peito e tentei rezar, tentei pensar na minha mãe, tentei pensar em qualquer coisa que me botasse juízo no corpo. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu via os dele.
E aquele jeito de me olhar, meu Deus do céu! Nos dias que vieram depois daquilo, eu tratei de me enfiar ainda mais no serviço. Baixei o rosto, apertei o passo e cuidei de ocupar as mãos o tempo todo, como se mão ocupada fosse remédio para pensamento ruim. Lavava a panela, torcia pano, varria corredor, limpava a mesa, mexia tacho no fogo. E por fora parecia tudo igual. Mas por dentro nada estava igual mais. Eu fui entendendo, do jeito triste e manso que menina pobre aprende a entender certas coisas, que aquele momento no quintal não havia de se repetir nunca mais. E nem podia, não é? Um instante daquele era bonito justamente porque era impossível. Filho de patrão não tornava a cruzar o caminho de uma criada da cozinha assim, 2 vezes seguidas, como se o destino tivesse tempo para brincar com gente da minha laia. Então fui me obrigando a aceitar que tinha sido só um sopro, um vento que passou, bagunçou o coração da gente e depois foi embora sem deixar nada além da lembrança. Eu seguia trabalhando e observando a casa. Quando digo a casa, me refiro às fofocas internas. Para você entender melhor, minha filha, era somente ali, nos fundos, que eu ficava. As outras empregadas que tinham acesso livre nos outros cômodos, eu não entrava da copa para frente, mesmo que tivesse curiosidade. Sempre observei muito. Via Teresa passando toda acesa quando Leonel dava confiança. Via as outras moças se ajeitando quando ouvia um passo de homem no corredor. Via Dona Benta me olhando de banda, desconfiada, como quem sabia que eu estivesse esperando uma oportunidade para encontrar com o Afonso. E via, de vez em quando, o Afonso passando ao longe, sem que nossos olhos se encontrassem de verdade. Quando ele aparecia, era sempre rodeado de papel, livro, conta, ou andando depressa pelo corredor da frente, como quem não pertencia direito àquela casa. E eu, tola, ficava aliviada e desapontada ao mesmo tempo, porque uma parte de mim queria nunca mais cruzar com ele. E outra queria só mais uma vez. Queria que ele viesse e fizesse uma confissão, de que desde aquele dia no terreiro ele não pensasse em outra coisa na vida, a não ser em mim. Numa tarde já caída para o fim, quando o sol estava mais fraco e a casa começava a se ajeitar para a janta, Dona Benta me mandou ir até a rouparia dos fundos buscar uma toalha bordada e 2 lençóis bons, porque o coronel ia receber visita no dia seguinte e queria tudo arrumado. Eu fui sem pensar em nada. Rouparia era um lugar que quase ninguém lembrava. Ficava num canto mais calado da casa, pros lados dos fundos, depois do meu quartinho, onde guardava um enxoval antigo, coberta, lençol de festa, cortina e um monte de coisa que só saía de lá em dia importante ou quando alguém mais velho mandava. Empurrei a porta de madeira e o cheiro veio na hora. Cheiro de pano guardado, de sabão antigo, de madeira fechada, de tempo parado. Lá dentro estava meio escuro. A luz entrava só por uma fresta alta, riscando o pó no ar. Tinha prateleira até em cima, arca grande no chão, pilha de lençol dobrado, toalha pendurada, caixa antiga num canto. Entrei e já fui procurando com os olhos a toalha bordada que Dona Benta tinha pedido. Foi aí que ouvi um barulho. Virei o rosto num susto e vi ele. Afonso. Meu coração deu um pulo tão bruto. Ele estava ajoelhado diante de uma arca antiga, com a tampa aberta, mexendo em umas coisas guardadas lá dentro. Não parecia estar esperando ninguém. Também se assustou quando me viu. Virou o rosto depressa, como quem tinha sido pego no flagra. Por um segundo, nenhum dos dois falou nada. Eu só fiquei parada perto da porta, dura, sem saber se entrava mais, se saía correndo, se fingia que não tinha visto. Ele foi o primeiro a se recompor. Levantou devagar, ainda segurando na mão um pedaço de pano branco amarelado pelo tempo. Não estava com aquele ar atrapalhado do quintal. Estava diferente, mais quieto, mais sério. Tinha uma tristeza miúda no rosto que eu não tinha visto antes. Falou baixo, quase como se tivesse medo de acordar alguém. Desculpa, eu não sabia que vinham mandar alguém aqui agora. Eu abaixei os olhos na mesma hora.
Falei que a culpa não era dele, que eu só tinha vindo buscar umas peças de mesa e já estava saindo. E já comecei mesmo a me mexer para pegar qualquer coisa e ir embora depressa, porque aquele silêncio me deixava desconfortável. Mas antes que eu virasse o corpo, ele olhou para a arca aberta e falou, ainda naquele tom baixo. Eram coisas da minha mãe. Aquilo me fez parar. Não por curiosidade ruim, não. Foi porque o jeito que ele disse minha mãe doeu no ar. Como se aquela palavra ainda fosse uma ferida aberta. Levantei os olhos devagar. Dentro da arca eu vi um monte de pano fino, lençol bordado, uma fita desbotada, umas fronhas antigas e, por cima de tudo, uma caixa menor, dessas de madeira clara, delicada, que devia ter pertencido à mulher. Ele passou a mão numa das peças com um cuidado tão grande que parecia estar tocando num fantasma. Aí ele disse, quase mais para ele mesmo do que para mim. Quase ninguém lembra mais dessas coisas. Eu não sabia o que responder. Fiquei só olhando, porque naquela casa, quando o nome da falecida Dona Matilde aparecia sempre como cochicho, como tristeza antiga, como aviso. Mas ali, vendo aquele rapaz parado diante das coisas da mãe, eu entendi que aquela ausência ainda morava nele. Ele tirou de dentro da arca uma toalha pequena, bordada com flor miúda nas pontas. Era dela, disse. Ela gostava de bordar. Aquilo saiu da boca dele sem pose, sem pressa, sem aquele jeito de filho de gente grande que fala só por falar. Parecia lembrança de menino. E foi nessa hora, meu bem, que ele me pareceu menos longe, menos filho do coronel, menos homem de outra vida, mais gente. Eu me aproximei 2 passos sem nem pensar. Só 2. O bastante para ver melhor a toalha na mão dele e sentir aquele cheiro antigo de pano guardado que parecia segurar um resto de saudade ali dentro. Falei baixo, quase cochichando, que as arrumadeiras diziam que Dona Matilde era uma mulher muito fina. Assim que falei, me arrependi. Achei que tinha passado do limite, que criada nenhuma devia abrir a boca para falar da mãe do patrão daquele jeito. Mas ele não se ofendeu. Pelo contrário, olhou para mim com uma surpresa triste e perguntou: diziam isso? Eu balancei a cabeça. Disse que diziam sim, que falavam dela em voz baixa, que falavam que ela tinha mão delicada, voz mansa e que tratava os empregados sem grito. Não contei tudo, claro. Não contei do desgosto, nem da tristeza, nem das outras coisas. Mas só de dizer aquilo já senti o rosto esquentar. Porque eu não estava acostumada a conversar com homem nenhum daquela família como se fosse gente igual. Ele ficou me olhando daquele jeito atento, como se cada palavrinha minha tivesse peso. Depois baixou os olhos para a toalha de novo e soltou uma respiração comprida. Eu quase não lembro da voz dela, disse. Mas lembro do cheiro das coisas dela. Pronto. Aquilo me atravessou, porque eu também vivia de cheiro. Cheiro de terra molhada da minha infância, cheiro de febre, cheiro do colo da minha mãe, cheiro de sabão da cozinha, cheiro do lençol batendo no vento. E ouvir ele dizer aquilo foi como ver uma fresta abrir entre o mundo dele e o meu. Sem pensar muito, eu respondi num fio de voz. Às vezes é o que sobra, né? Ele levantou os olhos para mim de um jeito que fez meu coração tropeçar dentro do peito. Não era aquele olhar queimando do quintal. Era outra coisa. Ele me perguntou se eu já tinha perdido alguém próximo. Eu não consegui responder. Me veio aquele nó infeliz na garganta, e quando eu engoli a lágrima teimosa caiu. Eu não sabia o que fazer. Baixei a cabeça depressa e disse que Dona Benta estava me esperando com os lençóis. Fui até a prateleira. Peguei o que tinha ido buscar com a mão toda atrapalhada e já ia recuando para a porta, porque eu sabia que mais um instante ali podia me botar numa confusão. Foi quando eu senti ele se aproximando. Ele veio depressa. Não veio devagar. Antes que eu conseguisse fugir de vez, a mão dele tocou no meu braço. Não apertou, não me machucou. Mas foi o bastante para me fazer parar e virar de frente para ele.
Meu rosto estava queimando. Eu já não chorava mais, não, mas sentia a cara toda pegando fogo de nervoso, de vergonha e de sei lá mais o quê. Eu levantei os olhos devagar. Afonso estava perto demais. Perto a ponto de eu ver direito a aflição bonita no rosto dele, o jeito que ele respirava um pouco mais fundo, como se também não soubesse muito bem o que estava fazendo, mas já não conseguisse voltar atrás. Foi aí que ele falou baixo, num tom que eu quase mais senti do que ouvi. Disse que, se um dia eu quisesse conversar sobre a minha perda, ele esperaria por mim. Meu bem, eu não sei nem hoje te explicar o que foi ouvir aquilo, porque naquele mundo em que eu vivia, ninguém esperava por mim para nada. Eu fiquei muda, completamente muda. Só que ele ainda não tinha acabado. A mão dele continuava no meu braço, leve, quente, e os olhos dele não saíam do meu rosto. Foi quando ele disse uma coisa que me desarrumou por dentro de um jeito que eu nunca mais esqueci. Disse que não tinha parado de pensar em mim desde aquele dia no quintal. Assim, sem enfeite, sem riso. Eu senti o coração tropeçar dentro do peito. Senti as pernas ficarem moles. Senti medo. Medo de ouvir mais. Medo de querer mais. Medo de acreditar. A lembrança de Dona Benta mandava fugir. A casa inteira parecia mandar eu baixar a cabeça e sumir. Mas o meu corpo não obedecia. Eu só conseguia ficar ali, parada, com os lençóis apertados contra o peito e os olhos presos nos dele. Aí ele tirou a mão do meu braço, talvez com medo de me assustar mais, e falou ainda mais baixo que antes. Eu tentei esquecer, mas não consegui. Pronto. Se antes eu já estava sem defesa, ali eu fiquei sem nenhuma. Porque ele não falou como homem acostumado a conquistar. Não falou como Leonel falava com as moças, jogando palavra bonita para ver quem caía primeiro. Não. Afonso falava como quem estava ele mesmo assustado com o que sentia. E isso, minha filha, é muito mais perigoso. Eu queria responder alguma coisa, qualquer coisa. Queria dizer que eu também, queria dizer tudo, mas o que saiu foi quase nada. Só um fio de voz, fraco, tremendo. O senhor não devia dizer essas coisas para mim. Na hora que eu falei, ele fez uma expressão tão triste que quase me doeu mais do que se tivesse rido. E respondeu: eu sei, mas continuou me olhando. Continuou ali. Como se soubesse que já era tarde demais para as coisas voltarem a ser como antes. Ele ficou me olhando mais um instante. Depois disse que queria me conhecer. Queria conversar comigo sem susto, sem eu sair correndo dele daquele jeito. Perguntou se eu voltava ali no outro dia, naquela mesma hora, quando a casa já estivesse mais vazia. Eu não respondi, nem consegui. Apertei os lençóis contra o peito, baixei os olhos e saí quase fugida da rouparia, igual um bicho do mato. Voltei para a cozinha com a cabeça rodando. Dona Benta me olhou de longe e já percebeu que tinha alguma coisa errada, porque eu troquei prato de lugar, dobrei pano torto e quase queimei a mão numa tampa quente. Mas ela não falou nada. Naquela noite, eu fui para o meu quartinho e não achei sossego. Deitava de um lado, virava para o outro, fechava os olhos e via a cara dele. E aquela pergunta martelando sem parar dentro da minha cabeça. No outro dia passei o dia inteiro lembrando da hora. Trabalhei como sempre. Quanto mais o sol ia baixando, mais eu ficava nervosa. Inventei serviço. Demorei no tanque. Fiquei mexendo em coisa que nem precisava. Tudo para não ir. Só que fui. Meus pés me levaram sozinhos até a rouparia. A porta estava encostada. Eu parei um instante na frente dela com a respiração presa. Depois empurrei. Lá dentro estava meio escuro, com aquele cheiro de pano guardado e madeira velha. E ele já estava ali, em pé, me esperando. Quando me viu, deu um passo pequeno na minha direção. Achei que você não vinha. Por pouco estava voltando para casa. Eu fechei a porta atrás de mim devagar e respondi baixinho.
Eu não deveria ter vindo. Ele baixou os olhos um instante, como se entendesse perfeitamente o que eu queria dizer com aquilo. Ele apontou para o baú encostado na parede e disse para eu sentar. Eu demorei um tiquinho, mas sentei, bem na beiradinha, com as mãos apertadas uma na outra em cima do vestido. Ele acendeu o lampião, porque já estava escurecendo. Depois ficou de pé ali perto, me olhando de um jeito que me deixava toda sem jeito. Aí falou, com a voz baixa, mas firme, que eu sabia quem ele era, onde ele morava e provavelmente até o nome dele. Disse que eu sabia de que família ele vinha, mas que ele não sabia nada de mim e que, se eu quisesse, eu podia começar dizendo o meu nome. Falei que meu nome era Carmen. Na mesma hora ele ergueu um pouco o rosto, como se aquilo tivesse mexido com alguma lembrança. Disse que Carmen era o nome da avó dele, a mãe do coronel. Falou isso baixo, com carinho, como quem repetia um nome antigo que já não era muito dito dentro daquela casa. Eu não sabia o que fazer com aquela coincidência. Só abaixei os olhos de novo e fiquei passando o dedo na barra do vestido. Depois a conversa foi andando. Não de um jeito bonito de novela, não. Foi andando aos poucos, tropeçando, saindo e parando, como conversa de duas pessoas que não sabiam muito bem o que estavam fazendo ali, mas também não queriam ir embora. Eu disse que morava ali mesmo, nos fundos. Ele estranhou na hora. Perguntou da minha casa, da minha família, e eu não sei até hoje por que motivo, mas acabei contando tudo. Contei dos meus pais, contei dos meus irmãos, contei da febre, contei do enterro, contei do Zé Manco me arrancando da porta de casa e me trazendo para ali. Contei que desde então eu vivia naquele fundo, trabalhando, dormindo naquele quartinho e seguindo o serviço como se tivesse nascido para aquilo. As palavras foram saindo e eu já não conseguia segurar. Quando vi, tinha contado coisa demais. Ele ficou olhando para mim num silêncio tão sério que eu comecei a me arrepender antes mesmo de ele abrir a boca. Quando abriu, foi para perguntar como é que o pai dele permitia um negócio daqueles. Eu me assustei mesmo. Afonso falou que aquilo estava errado. Falou que não fazia sentido nenhum. Falou que essa dívida não deveria existir, pois foi quitada na hora que meus pais morreram. Falou que, pelas contas dele, se eu vivia ali havia tantos anos, trabalhando sem receber um tostão, então a verdade era outra. Quem estava em dívida comigo era o pai dele. Que o coronel me devia anos de salário, me devia descanso, me devia a vida que me tomaram, e disse que no outro dia ia cobrar isso de frente para o coronel. Na mesma hora o meu corpo gelou dos pés até a cabeça. Eu saí do baú num pulo, nem pensei. Fui logo implorando, do mesmo jeito que eu já tinha implorado tantas vezes para Dona Benta nunca abrir a boca por mim. Pedi para ele não fazer aquilo. Pedi pelo amor de Deus. Falei que ele não entendia, que se mexesse naquilo ia sobrar para mim, que ele não devia falar nada, nada, nada. Acho que ele não esperava me ver daquele jeito. Quanto mais ele tentava dizer que queria ajudar, mais aflita eu ficava. Falei que não precisava, que eu estava bem, mesmo sem estar, que eu já sabia viver daquele jeito, que aquilo podia virar uma desgraça na minha vida. Pedi de novo que não falasse com o coronel. Pedi quase sem ar. Falei que eu me arrependia de ter contado, que tinha falado demais, que não devia ter aberto a boca. Ele ainda tentou me acalmar, mas eu já estava tomada pelo medo. Virei as costas e saí quase correndo da rouparia. Saí mesmo, sem olhar para trás. Deixei ele falando sozinho. Voltei para os fundos com o coração desandado dentro do peito, a cabeça latejando, a boca seca e as pernas tremendo. Fui para o meu quartinho e lá fiquei. Deitei e levantei. Sentei e tornei a deitar. Fiquei olhando para o escuro, imaginando o que podia acontecer no dia seguinte se Afonso abrisse a boca diante do pai. Eu pensava no coronel mandando me chamar. Pensava nele me botando para fora de uma vez. Pensava em Dona Benta desapontada comigo. Teve uma hora da noite, eu juro para você, que pensei até em fugir antes do sol nascer. Sair andando sem rumo, pegar a estrada escura mesmo,
só para não esperar o castigo chegar. Mas eu não fui. Fiquei ali, encolhida na cama, esperando o dia clarear como quem espera a sentença. E quanto mais a madrugada andava, mais eu me arrependia de ter contado qualquer coisa para ele. No dia seguinte levantei com o corpo mole, a boca amarga e o coração naquela aflição de quem sabe que fez uma besteira grande, mas já não pode puxar as palavras de volta. Desde a hora em que pus os pés na cozinha, fiquei esperando o pior. Qualquer barulho de bota no corredor me fazia gelar. Qualquer voz de homem mais alta me deixava com a mão suando. Eu achava que, a qualquer momento, o coronel ia entrar por aquela porta com a cara fechada, ou então mandar me chamar. Na minha cabeça já estava tudo armado. Afonso tinha contado, o pai dele tinha se irritado, e agora vinha a cobrança em cima de mim. Passei o dia inteiro assim. Varria o chão da cozinha sem enxergar direito o que estava fazendo. Dona Benta até percebeu que eu estava mais avoada do que de costume, porque 2 vezes ela teve que repetir ordem para eu entender. Uma hora mandou eu buscar umas vasilhas no armário alto e eu fiquei parada, com a mão na madeira, escutando um passo que nem vinha para a cozinha. Outra hora quase deixei um caldeirão pesado tombar da borda do fogão, de tão ruim que estava da cabeça. Mas ela não podia falar nada, estava tudo uma correria aquele dia. A manhã passou, a tarde passou, e ninguém entrou. Ninguém me chamou. Ninguém falou meu nome do jeito que eu tinha temido a noite inteira. A casa estava mais agitada por causa da visita que o coronel recebia naquele dia. Tinha prataria para lustrar, toalha boa para estender, louça fina para separar, ordem atravessada vindo de todo lado. Então comecei a pensar que talvez fosse por isso. Talvez Afonso não tivesse falado nada ainda porque a casa estava virada de cabeça para baixo com aquele povo. Talvez ele tivesse deixado para outro momento. Talvez fosse só isso. Só que esse pensamento, em vez de me acalmar, me deixou pior. Porque o medo não ia embora, não. Depois comecei a achar que ele tinha contado sim. Mas que o coronel só falaria comigo depois da visita ir embora. Quando o serviço foi afrouxando no fim da tarde, eu já estava com aquilo martelando na cabeça de um jeito que não me deixava respirar direito. Eu precisava saber. Precisava. Nem que fosse para voltar para o meu quartinho e passar mais uma noite inteira me tremendo. Mas eu precisava saber se Afonso tinha aberto a boca ou se tinha me deixado em paz. Foi por isso que, quando deu o horário aproximado do nosso encontro do dia anterior, meus pés me levaram outra vez até a rouparia. Eu fui sem pensar muito, porque se pensasse não ia. O corredor estava mais quieto. A porta da rouparia estava encostada de novo. Meu coração bateu mais forte só de ver. Empurrei devagar. E ele estava lá. Estava de pé perto do baú, como se também tivesse vindo parar ali sem conseguir ficar longe daquela porta. Quando me viu, endireitou o corpo na mesma hora. Acho que ele percebeu no meu rosto que eu não tinha ido ali para conversa bonita, não. Eu tinha ido consumida por outra coisa. Nem esperei ele falar. Perguntei logo. Perguntei se ele tinha contado. Minha voz saiu baixa, mas saiu afobada, tropeçando depressa. Acho até que falei mais duro do que queria, porque o medo faz a gente perder o jeito. Eu perguntei se ele tinha contado para o pai dele alguma coisa do que eu tinha dito. Se ele tinha ido falar da minha vida, da dívida, de eu morar ali daquele jeito. Ele balançou a cabeça devagar. Disse que não. Eu fiquei parada, sem saber se acreditava de primeira ou se perguntava de novo. Acho que meu rosto mostrou isso, porque ele continuou falando. Disse que não abriu a boca por respeito à confiança que eu tinha depositado nele quando contei tudo. Falou que eu tinha dito com medo, mas tinha dito para ele mesmo assim. E que ele não ia usar aquilo contra mim nem jogar minha vida na frente do coronel sem que eu quisesse. Mesmo ele repudiando a atitude do pai dele. Aquilo me desmontou. Eu senti o ar voltar para o peito, mas junto com o alívio veio outra coisa. Uma vergonha funda de ter desconfiado dele tão depressa. Baixei os olhos na mesma hora. Fiquei sem saber o que dizer,
sem coragem de encarar ele por muito tempo. Afonso deu um passo pequeno na minha direção e falou que tinha pensado muito em tudo que eu contei. Disse que continuava achando aquilo errado. Continuava mesmo. Aí perguntou, bem baixo, se eu queria ajuda para ir embora dali. Falou sem rodeio, como se já tivesse pesado aquilo na cabeça muitas vezes. Disse que se eu quisesse sair daquela casa sem dizer nada para ninguém, ele me ajudava. Me levava para onde eu quisesse. Bastava eu falar. Meu coração disparou de um jeito que até doeu. Eu levantei os olhos devagar, sem acreditar direito no que estava ouvindo. Foi então que ele chegou mais perto. Perto demais. Tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele misturado com o cheiro do lampião e do pano guardado. Ele baixou a voz ainda mais e disse que, se eu quisesse, ele ia junto. Falou assim, sem rir, sem fazer graça, sem um pingo de mentira no rosto. Disse que não conseguia parar de pensar em mim. Disse que meus olhos azuis deixavam ele perturbado, que desde o quintal não tinha mais achado sossego. Aquilo foi me desmontando por dentro. Ele chegou mais perto ainda, e eu senti minhas pernas perderem a força. Fechei os olhos sem nem perceber que tinha fechado. Fiquei ali, parada, esperando não sei o quê, com a respiração presa e o coração quase rasgando o peito. Mas o tempo foi passando e nada aconteceu. Aí eu abri os olhos de novo e encontrei ele me olhando daquele jeito fundo, como se quisesse decorar meu rosto inteiro. A mão dele subiu só um pouco, como se fosse tocar em mim, mas parou no meio do caminho. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Abaixei a cabeça num susto, me desviei rapidamente dele e saí correndo da rouparia antes que meu juízo me largasse de vez. Eu sei que, para quem está me ouvindo agora, isso pode até parecer uma tolice danada. Ficar correndo dele, me escondendo pelos cantos, fingindo que não via o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Hoje em dia eu mesma fico com raiva da minha ignorância de antigamente. Mas foi exatamente assim que aconteceu, meu bem. Foi assim, do jeitinho torto e aflito que eu tô te contando. E eu nem vou te dizer quantas vezes aquilo se repetiu, porque foram muitas, muitas mesmo. Eu era caidinha por aquele rapaz, mas não me dava licença para nada. O coração ia numa direção e o juízo puxava para outra. Para você ter uma noção, vendo que eu nunca mais fui na rouparia, ele chegou a ir me procurar até dentro da cozinha. Imagine você, no meio de panela, fumaça e empregada passando para lá e para cá. Mas eu me fazia de doida. Virava o rosto, saía apressada, inventava serviço, qualquer coisa para não parar diante dele. Quando Dona Benta percebeu que ele andava me rondando, caiu em cima de mim com tudo, achando que eu já estava de enrosco escondido com o moço. Eu falei a verdade. Falei que não. Falei que aquilo ainda não tinha acontecido, que eu corria mais do que ficava. Mas Casa Grande era um inferno, minha filha. O povo fareja coisa no ar. As moças da casa começaram logo com o falatório de praxe delas, dizendo que ele estava doido por mim, que estava perdido, que bastava eu estalar o dedo e ele vinha. A Teresa disse que ele estava de 4 por mim. E a fofoca correu solta, foi se espalhando, crescendo, crescendo, até parecer maior do que era. E eu cada vez mais apertada, cada vez mais com medo, porque sabia que, se aquilo chegasse no ouvido do coronel, desgraça nenhuma vinha pequena. Eu fiquei assim por muito tempo. E quando digo muito tempo, minha filha, não é 2 ou 3 dias, não. Foram meses. Não sei te dizer quantos meses tinham se passado, não. Naquela vida a gente não contava o tempo com um calendário bonito na parede. A gente contava por colheita, por chuva, por festa de santo, por roupa que afinava no corpo. Mas eu sabia que estava perto do meu aniversário de 17 anos. Foi numa tarde dessas, perto do tanque dos fundos, que ele me pegou de surpresa. Eu estava lavando os panos da cozinha, aqueles mais encardidos, cheios de gordura, de molho de panela.
Eu estava com a barra do vestido presa na cintura, cabelo mal amarrado, braço molhado até o cotovelo. Não era hora de sonho, nem de romance, nem de nada bonito. Era hora de serviço pesado. Ouvi o passo, mas pensei que fosse alguma das mulheres da casa. Nem levantei a cabeça. Só levantei quando a sombra parou do meu lado. E era ele. Afonso estava mais sério do que da última vez que eu tinha visto de perto. Tinha um cansaço no rosto, uma pressa contida, como se viesse carregando uma coisa atravessada no peito. Na mesma hora meu corpo endureceu. Larguei um pano dentro d'água e passei a mão molhada no avental, de tanto nervoso. Ele falou baixo, olhando para os lados, como um homem que sabe que não devia estar ali. Disse que precisava falar comigo urgente. Ele explicou que ia para a capital resolver o diploma. Falou desse jeito, simples, como se estivesse tentando não assustar mais do que já estava assustando. Disse que talvez demorasse, que não sabia direito quanto tempo ficaria por lá e que não queria ir embora sem me ver. Eu fiquei muda. Não consegui responder nada porque só aquilo já tinha sido demais para mim. Então ele me olhou de um jeito que me desmontou toda e perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Perguntou se tinha me ofendido, me assustado mais do que devia. Disse que eu não olhava mais na cara dele. Disse que eu fugia como se ele fosse um castigo. Aquilo me doeu. Me doeu porque eu sabia que ele não era castigo. Eu abaixei a cabeça e falei, com a voz pequena, que ele era um rapaz bom. Falei isso porque era verdade. Falei que eu sabia muito bem que ele não era igual aos outros homens daquela casa. Mas também disse que a gente não devia ser amigo. Que eu tinha aprendido cedo demais que a amizade entre homem e mulher quase nunca ficava só nisso. E falei o resto me forçando a parecer mais dura do que eu era. Que eu não queria nada com ele. Mentira. Mentira daquelas bem amargas, que a pessoa fala para tentar salvar a própria pele. Quando acabei de dizer, senti que minhas pernas tremiam por baixo do vestido. Continuei fingindo que lavava pano, mas minhas mãos já não obedeciam direito. Ele ficou quieto por um instante, me olhando. Não com raiva, não com orgulho ferido, com tristeza mesmo. Uma tristeza funda, contida, que me fez querer voltar atrás no mesmo segundo. Aí ele deu um passo para mais perto. Só um, disse num fio de voz, que se era só isso que eu queria ouvir dele, ele aceitava, que não ia me importunar, que não ia me fazer mal. Mas que antes de ir embora, antes de ir para a capital e ficar longe sem saber quando voltava, queria pelo menos se despedir direito. Eu levantei os olhos. Não devia ter levantado, porque o rosto dele estava perto demais. Ele chegou mais perto dessa vez, como se ainda me desse tempo de recuar, e disse que queria só um beijo de despedida. Perguntou se eu permitia. Meu bem, eu devia ter saído correndo. Devia. Mas a vida toda eu fugi de tudo que podia me aquecer um pouco. Então aceitei. Não falei que sim. Não precisei. Só fiquei. Ele encostou a mão na minha nuca e me puxou para perto. E quando a boca dele tocou a minha, foi como se meu corpo inteiro esquecesse onde estava. Eu nunca tinha sido beijada. Foi um beijo leve no começo, quase esperando que eu mandasse parar. Mas eu não mandei. Fechei os olhos e aceitei. Não foi demorado, não. Mas também não foi corrido. Quando ele se afastou um tiquinho só, eu fiquei de olhos fechados um instante. Aí senti ele me beijar outra vez. E foi nessa hora que ouvi cochicho de mulher e um risinho abafado. Empurrei ele na mesma hora e virei a cabeça num susto. Eram a Chica e a Joana, duas empregadas de dentro da casa. As duas tinham visto tudo. Ficaram sem jeito, pediram desculpa depressa e já foram saindo, uma puxando a outra, com aquelas risadinhas baixas de quem tinha entendido direitinho o que tinha acabado de acontecer. Ainda disseram que não queriam atrapalhar. E desapareceram num instante. Eu fiquei sem saber onde enfiar a cara. Minhas pernas tremiam de tanta vergonha, o coração parecia que ia saltar pela boca. Naquela hora,
Eu achei que o pior que podia me acontecer era a dona Benta descobrir e me dar um pito daqueles. Mas, ô minha filha, mal sabia eu que aquele risinho abafado da Chica e da Joana ia ser a minha ruína. Fofoca em casa grande quando pega vento, espalha feito fogo em palha seca. E aquele falatório de que o moço da capital estava apaixonado pela menina da pia correu pelos corredores muito mais rápido do que eu podia imaginar, até chegar no pior ouvido que podia escutar. O ouvido do homem que ia transformar a minha vida num verdadeiro inferno. Aquelas risadinhas foram o pavio que acendeu a maior tragédia da minha juventude. O que me aconteceu logo depois daquele beijo, debaixo daquele mesmo teto, é uma coisa tão cruel, tão pesada, que eu preciso até tomar uma água e dar uma suspirada profunda para conseguir arrumar forças para te contar. A nossa prosa já está comprida demais, não é? Então o resto dessa história eu te conto na segunda parte. Escreve parte 2 aí embaixo nos comentários para mim. Se eu ver que a turma quer mesmo ouvir, eu volto para terminar de contar. Prepara o coração, porque você não faz ideia do tamanho da escuridão que me engoliu naqueles corredores. E nem do milagre gigante que me puxou de volta para a luz. Toma um fôlego aí que eu tomo o meu daqui. Eu te espero no próximo vídeo, viu? Fica com Deus até lá.